Estamos de volta e olha só, você aí de casa, você já ouviu falar em dependência emocional? Quais são os sinais? Isso tudo você vai saber agora. Quem está aqui com a gente é a psicóloga, né, que vai abordar sobre isso, que é o nosso assunto dessa tarde. Estou aqui com a psicóloga Brenda Moraes e ela vai falar para a gente que é uma data muito especial aí para você saber sobre dependência emocional. Boa tarde, Brenda, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Tudo Prazer jóia. estar aqui novamente, estar falando de um tema tão importante, né? Coincidiu com o tema do Dia dos Namorados, mas que é um tema que cada dia mais é chegando na clínica e é importante a gente estar vendo essa demanda e trazendo para o público, né? Às vezes as pessoas não sabem os sintomas que é, como que se caracteriza, mas agora a gente trazendo para eles tendo essa informação para eles saberem o que buscar, né? Aonde ir, o que tem, né? Então é bem importante. Então vou começar explicando para o povo, né? O que é essa dependência emocional? O que é isso, Brenda? Mauro, nós temos dependência, nós somos seres dependentes. Isso é normal, isso é comum. Quando se torna um problema, quando isso acaba sendo um excesso, eu não consigo mais tomar decisões, eu não consigo mais ir para alguns lugares, eu não consigo sem outra pessoa, né? Essa pessoa não precisa ser necessariamente um cônjuge, mas pode ser pais, pode ser parentes, pode ser várias pessoas. Essa pessoa não consegue mais ter uma vida sozinha, ela depende para tudo de outra pessoa. Né? Então é isso que se caracteriza. Então ela deixa de ser protagonista da vida dela e dá esse papel para outra pessoa assumir. Brenda, mas qual que é a diferença então entre assim apego e dependência emocional? Elas são coisas diferentes. Sim. A questão do apego, ele é natural, sabe? O apego ele é necessário para a gente poder ter um vínculo, um convívio. Então, assim, essa questão de sentir falta de uma pessoa, ter necessidade de estar com ela, ter esse carinho, esse apreço por ela, essa questão do apego, ele é importante. O problema é quando eu não consigo mais viver sem aquela pessoa. Então eu deixo a minha vida, né, para viver para essa pessoa, a vida dela. Então essa questão da dependência emocional que é um problema, né? Então nós somos seres sociais, precisamos de outras pessoas? Sim, até porque se a gente não tiver, né, na parte neurológica, se nós não convivermos com outra pessoa, a gente pode acabar adoecendo, pode desenvolver uma depressão, a gente se sente solitários, mas tudo existe um nível de cada coisa. A pessoa deixaria então de viver a vida dela para viver a vida dos outros. Do outro. Tá, então só para a gente ainda ficar um pouquinho mais claro, a diferença então é assim entre o amor, o apego e a dependência emocional. Qual que é a diferença aí? Então assim, a questão do amor. A gente tem que ver que o amor é um sentimento, é como se fosse um estado de espírito, vamos colocar assim. Então é quando eu tenho um amor por você, eu tenho um amor pelos meus familiares, um amor pelos meus amigos, um amor pelo lugar que eu estou, uma viagem. Então assim, existe um sentimento. Tá? Então isso é a questão do amor. O que vende? Por que ele é tão... as pessoas dificultam na questão do amor para a dependência emocional. Elas confundem, elas romantizam o amor como uma questão dependente. Então não sei se você já ouviu falar, mas o que é comum? Eu não consigo mais viver sem aquela pessoa. Aquela pessoa, se eu perder ela, eu perco tudo na minha vida. Então assim, as pessoas acham isso lindo, principalmente as mulheres, sabe? Nossa, se ela escutar um homem falando isso, ela fala assim, meu Deus, isso para mim é o amor da minha vida. Né? Então a gente vende essa imagem da questão do amor dependente. E o amor não é isso. O amor ele é uma questão que duas pessoas estão bem juntas, mas elas têm as suas individualidades. Né? Então, o amor não é uma dependência. A gente vê que a questão como se fosse se eu não for apegado, eu tenho que ser desapegado, e desapegado significa que eu não ame. Não, desapego não é desamor, é diferente. Eu amo, mas eu escolho estar com aquela pessoa. Então, o amor é uma escolha. Eu posso ser feliz sozinho ou posso ser feliz com uma pessoa, mas eu escolho estar com alguém. E quais são as causas, então, da dependência emocional? É você, às vezes, ter medo de ficar sozinho ou de não ter ninguém que gosta de você? Seria mais ou menos isso ou não? Isso. A questão do que causa isso na gente, as questões das causas. Pode ser por uma predisposição genética. Então, assim, pela questão genética da personalidade, a pessoa ela pode se sentir... ser mais dependente, sabe? Isso pode acontecer, pode ser deriva de algum transtorno psicológico. Então, tem pessoas que têm o transtorno de dependência emocional, a questão da ansiedade, a questão do borderline também, normalmente uma das características dele é essa dependência emocional. Então, a gente tem que ver se nós não estamos falando de um transtorno, se nós não estamos falando de algo genético ou de alguns eventos, traumas que a gente passou ao longo da vida, né? Então, isso também pode estar acontecendo. Às vezes, por exemplo, questões que as crianças
normalmente foram criadas em ambientes que causavam muito sofrimento, ela era comparada, tudo que ela fazia estava errado. Se ela tirava 95, às vezes o pai, a mãe falavam assim, nossa, por que você não tirou 100? Seu primo faz melhor que você. Sua prima é assim. Então, esses ambientes, às vezes, vai fazendo a pessoa perder a autonomia, a questão do amor próprio, a questão do se sentindo desvalorizada, sabe? E o problema não é quando elas são crianças, é quando isso vai pro longo da vida, quando elas saem daquele ambiente e elas vão para a vida e elas precisam de alguém, porque elas não se sentem seguras, elas não sabem, elas criaram uma crença de que elas não conseguem se virar sozinhas, que elas são inferiores. Então, as causas da dependência emocional pode ser deriva de várias coisas. Brenda, você comentou alguma coisa sobre os pais, né? Em casos, por exemplo, assim, pais superprotetores, né? Pode ocasionar que os filhos aí tenham essa dependência emocional? Com certeza. É um fator, assim, muito importante. Eu digo que os pais de primeira, tanto de primeira viagem, ou aqueles que é a raspinha do tacho, assim, que chegou, sabe? O último. Que depois, às vezes, de muito tempo que tiveram os filhos, eles cuidam em excesso, sabe? Então, eles não querem que a criança sofra, eles não querem que a criança se machuca, ele quer que a criança fique ali, sabe? Assim, poupando ele de todo o sofrimento do mundo, coloca ele numa bolha. Só que a gente esquece que essa criança que não sofre, ela não cria maturidade emocional para lidar com os problemas. E para se defender também. Sim, né? Os pais ficam tão cuidando da vida delas, de tudo que ela tem que fazer, que ela não se sente forte. Aí tá, é criança. Aí o problema vem na terapia depois de adulto. Que dela chega, ela não consegue ficar sozinha, ela precisa de alguém para tomar decisões por ela. Ela não se sente capaz, ela não consegue, ela se sente insegura. Então a questão dos pais superprotetores ocasionam sim. A gente tem que tomar cuidado com essas questões dos pais superprotetores, porque às vezes nós estamos falando, é como se eles falassem que os filhos deles são um fracasso, são incapazes, não conseguem. E, gente, às vezes os filhos precisam passar por determinadas situações para eles criarem e desenvolverem maturidade emocional. E assim, como a pessoa com dependência emocional, ela se comporta, Brenda? Olha, de forma assim, resumida, vou te falar, ou ela vai ser muito controladora, ou ela vai entregar toda a vida dela e ser muito submissa a outra pessoa. Por exemplo, assim, uma pessoa, quando eu entrego a minha vida, então o que é a questão da dependência emocional? Eu deixo de ser eu para viver a vida do outro. Então, às vezes, o que ela acontece na questão de submissão? O outro vai falar assim, olha, eu quero ir para tal lugar. E a pessoa mesmo não querendo ir, ela vai, sabe? Então, ela se submete a várias situações só para ter aquela pessoa do lado dela. Outra questão é a questão do controle emocional. Então, assim, a pessoa quer tanto ter um controle, ela entregou a vida dela, vamos imaginar nós dois, né? Entrego a minha vida para você. Então, eu tenho que cuidar de você para que nada possa te roubar de mim, né? Eu tenho que estar atenta. Então, ela começa a controlar muito a vida da outra pessoa. Então, normalmente, ela se comporta nesses dois extremos. E assim, quais que são os sinais, então, da dependência emocional? Que a pessoa que está próxima possa perceber também, porque isso é uma coisa que faz mal, você deixando a sua vida entregar para outra, assim, né? Claro, claro. Na verdade, os sinais você vai começar a ver que a pessoa, ela se sente incapaz de tomar uma decisão sozinha. Ela se sente muito desvalorizada, ela é muito submissa, às vezes a pessoa é muito ciumenta, de uma forma excessiva, insegura, ela vive assim, quando o outro não está por perto, ela sempre está triste, ela se sente um vazio, sabe? Ela precisa estar em todos os lugares que o outro está, ou às vezes até para ela ir em algum lugar, ela tem que estar com o outro, ela não consegue mais sair sozinha. Então assim, ela sempre fica muito dependente daquela pessoa, e se aquela pessoa não estiver por perto dela, e é uma pessoa que normalmente, ela já está vivendo a vida da outra pessoa, ela não tem mais amigos, às vezes ela se afastou de familiares, é só ela e aquela pessoa. Então ela vive para aquela pessoa, sabe? Então os sinais é que ela sempre vai ficar muito triste. Ela percebe isso, né? Mas ela fica triste por ela não estar conseguindo ter essa autonomia, ela se perdeu. Mas assim, Brenda, a pessoa geralmente, ela percebe que ela está nessa dependência emocional ou não? Percebe. Talvez ela não saiba denominar, né? Que é o que eu comecei a falar aqui, falando assim, olha, as pessoas talvez elas não sabem o nome, mas elas percebem, porque elas deixaram de ser elas. Então elas deixaram amigos, elas deixam familiares, elas só fazem as coisas que o outro quer, do jeito que ele quer. Então ela fica com essa questão de uma submissão da vida dela, ou controlando a vida do outro, ela deixa de ser ela. Então isso causa um sofrimento muito grande. Então o sofrimento para ela vai começar a se sentir que ela se perdeu. Ela vai começar a se sentir que ela não é mais ela, sabe? E isso vai ocasionar uma tristeza muito grande.
né? Então ela vai perceber, talvez ela não saiba o que que é, mas ela percebe que alguma coisa está errada. Tá, e ela percebeu que ela tá errada. Como lidar com essa dependência emocional? Ela percebeu, mas ela vai procurar ajuda onde? Se ela fez o mundinho dela ali com a outra, ela vive a vida da outra. Como lidar com isso? Como trabalhar isso? Na verdade, a primeira coisa que eu sempre falo é a questão do autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer, a gente saber por que nós somos assim, quais eventos geraram essa dependência emocional. O autoconhecimento, né, que é normalmente a questão da psicoterapia, que é muito importante, ela vai chegar e ela vai buscar informação, se olhar de volta para ela, porque ela se perdeu. Outra coisa é a questão de respeitar os sentimentos dela, porque essa pessoa, às vezes, ela não quer ir para um determinado lugar, ela não quer estar em determinado ambiente, só que ela vai por causa do outro. Então, assim, ela vai deixando de ser ela e ela não respeita mais o que eu tô sentindo, se eu quero ou não quero ir. Então, a gente começar a respeitar esses sentimentos, começar com pequenos degrauzinhos, sabe, fazendo coisas sozinha. Isso é muito importante. Redescobrir os hobbies que ela gosta, o que ela gosta de frequentar, o que ela gosta de fazer. Essas questões dos hobbies são muito importantes. Então, coisas, Maura, que você pode chegar e falar assim, assiste um filme sozinha. Porque às vezes a pessoa não consegue mais nem assistir um filme. Tem que ser um filme que o parceiro gosta ou a parceira gosta, sabe? Coisas, por exemplo, passeia com o seu cachorro. Começar a trazer essa autonomia para ela, de pequenas coisas nessa escadinha, para ela começar a assumir grandes responsabilidades. Então, com isso, ela vai se sentindo mais segura em fazer coisas sozinhas. E também, talvez, buscar as fontes que ela tinha também de amizades, família. Ela saber que, às vezes, não é só o parceiro dela que é a vida dela. Existem outras pessoas que ela possa contar, que ela possa participar da vida dela. E nesse processo, Brenda, o parceiro ou a parceira ali, ele percebe, ele pode ajudar nessa parte também, falando para ela, de repente, ou para ele procurar seus amigos, de repente fazer algum passeio sozinho, alguma coisa? Mauro, muitas das vezes esse parceiro fala, só que qual que é a questão? Quando eles estão num relacionamento, esse parceiro, às vezes ele está tão sobrecarregado, porque aquela pessoa começou a consumir ele tão grande, porque não é só quem é a pessoa dependente emocional que sofre, o outro lado também sofre. Ele começa a ver que aquela pessoa precisa dele para tudo, e aquilo começa a se tornar exaustivo. E às vezes ele não vai falar de uma forma assertiva. Ele vai falar, pode ter certeza que ele vai trazer demanda, mas às vezes ele vai trazer uma demanda que ele já está tão, ou ela está tão nervoso, que ele vai chegar e falar assim, meu Deus, vai na tua família, vai buscar seus amigos, sai daqui. Então, assim, daí começa o problema de comunicação, mas não é porque ele quer o bem daquela pessoa, só que ele está cansado, né, ou ela está cansada. É por isso que é importante conversar, né? Mas esses cuidados, Brenda, a pessoa vai precisar ter por toda a vida para não ter recaídas e sofrer novamente, essa dependência emocional. O que acontece, Lê? Tá. A questão, assim, depende muito se eu vou chegar se eu passei por um relacionamento dependente e daí eu me separo, né, consegui separar, ou eu me separei, ou aquela pessoa não aguentou mais e também a gente se separou. Pode acontecer disso, só que não significa que quando eu me separo, eu curei da minha dependência emocional. Às vezes eu só larguei do relacionamento, mas o relacionamento dependente vai continuar com outras pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então, a questão a gente tem que tomar cuidado? Tem. Gente, quando entrar num relacionamento, não perca a sua individualidade. Faça as coisas que os outros gostam. A gente tem que estar atento, porque às vezes a gente vai entrando aos pouquinhos na dependência emocional e quando vê, a gente já tá lá super dependente do outro. Tá vendo, gente? Vamos ter todos esses cuidados aí, né? Para não ter essa dependência emocional e não os dois sofrerem, né? O importante é você entender, conversar e procurar ajuda. Brenda, gratidão. Obrigado. Obrigada, E vocês aí que obrigada. mandaram perguntas, pode interagir com ela, tem o Insta ali também dela, pode mandar suas sugestões. E a gente vai voltar ainda a falar sobre esse assunto aqui, que com certeza surgiram mais dúvidas aí também. Gratidão. Obrigada.